Olá, tudo bem? Então, meu nome é Carolina Lima, eu ministro aula de Direito Tributário e hoje eu estou aqui para lhe trazer uma dica. Nós vamos traçar as diferenças entre remissão, anistia e isenção no direito tributário. Muitos alunos encontram diversas dificuldades para distinguir a linha tênue das diferenças existentes entre esses três institutos. A partir de agora, meu aluno, isso não faz mais parte da sua vida. Você vai entender, compreender exatamente cada um desses institutos. Mas para começar, eu preciso que você saiba exatamente o que é fato gerador e o que é lançamento, tá? Vamos lá, vamos passo a passo. Primeira coisa, preste atenção. O que é o fato gerador? Fato gerador é uma situação definida em lei como necessária e suficiente para que aquela pessoa se torne sujeito passivo da relação tributária, ou seja, para que ela venha se tornar contribuinte. Para que você se torne contribuinte do IPVA, você precisa praticar o fato gerador do IPVA. E o que é o fato gerador do IPVA? O fato gerador do IPVA consiste na propriedade de veículo automotor. Então, para que você seja sujeito passivo da legislação tributária do IPVA, você precisa praticar duas atividades. É necessário que você seja proprietário e é suficiente que essa propriedade recaia sobre um veículo automotor. Se você praticar esse ato, tem como consequência uma obrigação tributária. Ok? Então, praticou o fato gerador, nós temos aí a presença como consequência da prática do fato gerador, uma coisa chamada obrigação tributária. Meu aluno, preste atenção. Obrigação tributária não é crédito tributário. Crédito tributário é o valor a ser pago. Inicialmente, eu posso não saber exatamente quanto é o crédito tributário, ou seja, eu posso não saber quanto que eu tenho de pagar, embora eu já seja o que? Contribuinte, embora eu já tenha me tornado sujeito passivo daquela relação, porque eu acabei praticando o ato que é definido em lei como necessário e suficiente para a ocorrência do fato gerador. Vamos trazer essa história à nossa vida prática, tá bom? Vou usar aqui um exemplo para que nós possamos usá-lo como analogia daqui para frente. Vamos lá. Então, se você praticar o ato definido em lei como necessário e suficiente, automaticamente ocorre uma coisa chamada fato gerador. E se ocorreu o fato gerador disso, nós temos uma consequência. Que consequência é essa? Automaticamente gera uma obrigação tributária. Então, eu tenho agora uma obrigação tributária. Eu ainda não tenho tributo, eu ainda não tenho quanto a ser pago, mas eu tenho a obrigação tributária. Vamos levar isso para a nossa vida prática. Um casal que se ama muito. Eles têm relação sexual, o coito, né? E, como consequência do coito, nós percebemos a presença da gravidez. Ó, que lindo! Então, a gravidez é a consequência da relação sexual desse casal. Muito bem. Praticou o fato gerador, praticou o sexo, o coito, nós temos a gravidez. Praticou o fato gerador, nós temos a obrigação tributária. Perceba que a obrigação tributária é a consequência da prática do fato gerador, assim como a gravidez é a consequência do ato sexual praticado pelo casal. Vamos juntos. Muito bem. O bebê está na barriga. O bebê ainda não nasceu. Não é isso? Está na barriga. Ainda não tenho a criança nas minhas mãos. No exemplo de cima. Aqui, no direito tributário, eu pratiquei o fato gerador. Eu tenho obrigação tributária, mas eu ainda não sei o valor. Ou seja, eu ainda não sei quanto é o crédito tributário. Isso significa dizer que o crédito tributário ainda não nasceu. Está na barriga da Fazenda Pública.
Para que eu saiba o valor, para que eu possa realizar o parto desse crédito tributário, a Fazenda Pública pratica um ato procedimental que no final das contas vai se chamar lançamento. Então, o que é lançamento, meu aluno? É a prática de diversos atos que vão gerar a consequência de dizer o quanto a ser pago do crédito tributário. Então, é através do lançamento, prática de atos procedimentais, de apuração, de fiscalização para se chegar ao valor do crédito tributário. É através do lançamento que eu tenho o nascimento do crédito tributário. E o que é o crédito tributário? É tão somente o que? O valor. É quando eu apuro o valor a ser pago pelo crédito. Não necessariamente eu pratico o fato gerador e já sei o valor. Ok? A Fazenda tem um tempo para poder dizer para você, contribuinte, quanto é aquele crédito tributário. Então, enquanto a Fazenda não diz quanto é o crédito tributário, o bebê está na barriga. Eu não tenho o nascimento do crédito, eu tenho apenas uma obrigação tributária, que é a gravidez, né? Agora, quando ele diz quanto é o crédito tributário, é porque ele realizou o parto. O parto é o lançamento. Então, quando a Fazenda lança, ela automaticamente faz o parto do crédito tributário e diz para você, contribuinte, exatamente quanto que você tem de pagar de tributo. Então vamos lá, venham para cá, vamos lá. Gravidez e obrigação tributária. A Fazenda Pública vai praticar vários atos procedimentais com o fim de apurar o valor a ser pago. Quando ela termina essa apuração, ela pratica um ato que se chama lançamento. Então, o que é o lançamento? É quando eu digo exatamente quanto eu tenho de pagar, quanto que o contribuinte tem de pagar, é o valor. Quando eu pratico esse ato de lançamento, eu tenho o nascimento do crédito tributário. Então, é com o lançamento que nasce o crédito tributário. Muito bem. O crédito tributário nasceu, o bebê nasceu, porque ocorreu o lançamento. A Fazenda Pública foi lá e disse, olha, o valor a ser pago é tanto. Vamos à nossa analogia? Vamos aqui a essa coisa linda. Eu tenho a gravidez que está para obrigação tributária. Aí chegar uma hora que eu vou chegar no momento do parto. E o parto é o ato pelo qual nós temos o nascimento da criança, do bebê. Então, aqui nasce o bebê. Olha que lindo. E aqui nasce o crédito tributário. Então, vamos lá. Coito é o fato gerador. Para toda ação existe uma reação, uma consequência. Praticou o fato gerador, consequência, gerou uma obrigação tributária. A obrigação tributária existe, mas você não sabe o quanto a ser pago. Logo, você tem a obrigação, mas ainda não tem o crédito tributário. Para que haja o crédito tributário, a obrigação tributária é a gestação. Para que haja o crédito tributário, é necessário realizar o parto. Como é que é o nome do parto aqui no direito tributário? É o lançamento. É através do lançamento que eu digo quanto eu tenho de pagar de tributo. Então, quando eu faço o parto, ou seja, quando eu realizo o lançamento, quando a Fazenda faz isso, pratica esse ato, ela diz para o contribuinte quanto que ele tem de pagar de crédito tributário, de tributo. E é nesse momento do lançamento que eu tenho o nascimento do crédito tributário, que eu digo exatamente quanto a ser pago pelo contribuinte. Então, o nascimento do crédito tributário, o surgimento do crédito tributário surge com o lançamento. O lançamento é o parto, é o lançamento que dá origem, que faz nascer o crédito tributário, ok? Você entendeu isso? Então agora, entendendo esse procedimento de lançamento e de obrigação tributária, vai ficar bem mais fácil para você compreender as diferenças entre remissão, anistia e isenção, ok? Vou apagar aqui, não repare o meu apagador. É um paninho velho, mas é a única coisa que realmente funciona. Ok? Então vamos lá. O apagador não funciona, ele faz mais sujeira. Então vamos juntos aqui, meu aluno. Primeira coisa, eu vou demonstrar para você aí de casa a semelhança entre esses três institutos. Todos esses três acabam configurando uma espécie de perdão. Perdão.
são benefícios concedidos pela Fazenda Pública através de lei. Só através de lei, sempre através de lei. Com uma exceçãozinha do ICMS, que isso é um outro assunto, tá? Mas em regra você pode pôr na sua cabecinha aí que benefício fiscal, perdão, precisa de lei. Quanto à isenção, só tem um imposto em que a isenção ocorre sem a necessidade de lei, que é o ICMS. A isenção do ICMS pode ocorrer através de convênio entre os estados. Mas esse não é o nosso foco, ok? Então vamos lá. Os 3 institutos, eles acabam configurando uma espécie de benefício para o contribuinte, uma espécie de perdão. A Fazenda Pública, quando ela concede tanto remissão quanto anistia ou isenção, ela está abrindo mão de cobrar o tributo. Ela está deixando para trás aquela cobrança. Juntos até aqui? Agora vamos às diferenças. Preste atenção, meu aluno. A remissão, ela serve para perdoar tanto tributo quanto multa tributária. Então, se você quer perdoar tributo ou multa tributária, pode usar a remissão sem problema nenhum. Já a isenção, ela é perdão tão somente de tributo. Ela abre mão da cobrança do tributo. Enquanto que a anistia é o perdão da multa tributária. Perdão da multa tributária. Ok, Carol. Falou tudo e não disse nada. Me gerou apenas mais confusão. Não, meu aluno. Agora que vem o pulo do gato. Vamos lá. Remissão vai perdoar tributo e multa tributária. Os dois. Enquanto isenção, tributo. Enquanto anistia, multa tributária. E qual é a principal diferença? Meu aluno, a principal diferença é que remissão é espécie de extinção do crédito tributário. Anote isso aí. A remissão é extinção do crédito tributário. Meu aluno, eu só posso extinguir uma coisa que chegou a existir. A extinção é a morte. Eu só posso matar alguma coisa que tenha tido vida, que tenha ocorrido. Meu aluno, preste atenção. O que é extinção? É quando eu vou conceder o perdão de um tributo que já nasceu. Ou seja, se o tributo já nasceu, é porque o parto já ocorreu. É porque o lançamento já foi efetivado. Então, quando eu quero perdoar alguma coisa, quando eu quero perdoar tributo ou multa tributária que já tenha nascido, eu faço isso através de remissão. Porque remissão é forma de extinção do crédito tributário. E eu só posso extinguir aquilo que um dia já teve vida. Então já tinha nascido, eu tinha a presença do crédito tributário. Então é por isso que a gente diz que a remissão, ela ocorre sempre após o lançamento. Coloque isso aí. A remissão é sempre após o lançamento. Por quê? Após o lançamento. Por quê? Porque remissão é forma de extinção do crédito tributário. Então preste atenção. Se eu já tenho o crédito, se eu já tenho o quanto, é porque o lançamento já ocorreu, é porque eu já fiz o parto do crédito. O lançamento já ocorreu. Para abrir mão disso aqui que tem vida, do crédito, pelo amor de Deus,